Só para a gente compor a organização do evento, para a gente não deturpar demais, até pelo cronograma, a gente vai fazer as duas apresentações, aí a gente vai abrir uma hora inteira para discussão depois. Então, segurar um pouquinho as perguntas, deixa a gente dar um prosseguimento, depois a gente volta. Pode ser que se estenda. Vamos voltar depois para a gente fazer tudo junto. Obrigado à professora Alvana pela palestra, pela introdução à educação à distância no Brasil. A gente dá prosseguimento agora com o professor Rogério Tui, que vai falar para a gente da experiência da Universidade Virtual da África e também como reitor da Universidade Pedagógica de Moçambique, vai falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Gostaria de agradecer. Bom dia e muito obrigado ao TEL. Gostaria de agradecer este convite. Eu vou falar em português, não em brasileiro. Não é? A ideia é também para habituarmos a ouvir um bocado a pronúncia africana do português, né? Então, chamo-me Rogério Tui e estou aqui usando o chapéu de presidente, como é que é? Head of the Board of Directors, qualquer coisa aí do Conselho de Diretores da Universidade Virtual Africana. Mas também sou reitor da Universidade Pedagógica, que é a maior universidade do país desde os últimos 4 anos. E vou falar um bocado da experiência da Universidade Virtual Africana. Gostaria de agradecer este convite, portanto, que foi endereçado à Universidade Virtual Africana e que lá o reitor da Universidade Virtual Africana, que é o Bakari Diallo, achou por bem que eu faria melhor figura aqui, falando português. Ele é um senegalês naturalizado canadiano, portanto, e vive no Quênia, então é uma confusão e não sabe exatamente, só não sabe falar português, né? Então, terceiro aspecto, deram-me tempo a mais. Eu sou físico de formação, então, nas conferências estou habituado a falar 10 minutos, no máximo 15 minutos. Ontem o Theo falou-me que tinha que falar 45 minutos. Eu vou tentar falar 30 minutos. E tinha preparado uma apresentação para 15 minutos, assim, eu vou pegar os outros 15 para falar um bocado da UP, um bocado de Moçambique, da experiência de ensino à distância na Universidade Pedagógica. Infelizmente não tenho slides interessantes, mas vou tentar falar assim mesmo. Então, o título seria Desenvolvendo em Colaboração Recursos Educacionais Abertos para as Ciências Naturais e Matemática. E este aqui seria o outline. Portanto, temos uma pequena introdução sobre o que é a Universidade Virtual Africana, falar da colaboração que temos para a produção dos conteúdos, falar muito pouco do portal interativo online. Acho que aqui traduzido mais, isto é OER mesmo. E olhar para o futuro e conclusão. A Universidade Virtual Africana é uma organização intergovernamental pan-africana, portanto, de toda a África. Foi criada e tem estatutos, tem mandatos e depois é endossada por vários países, né? Portanto, os estatutos são enviados aos governos dos diversos países que, através dos ministérios de educação, endossam, portanto, assinam os estatutos e, a partir daí, os países ficam membros dessa instituição. Neste momento, a Universidade Virtual Africana está a procurar o apadrinhamento da União Africana, portanto, para ser como um grande disponibilizador de ensino à distância, portanto, reconhecido pelas instâncias políticas da África. Não é?
O objetivo principal era aumentar significativamente o acesso ao ensino superior, bem como ao treinamento em geral, através do uso inovativo das tecnologias de informação e comunicação. Estabeleceu-se em 1997, era um pequeno projeto e nessa altura tinha financiamentos vindos do Banco Mundial. Lembro-me que o primeiro reitor desta universidade era um senhor zimbabuiano que trabalhava mesmo, era do staff do Banco Mundial, Zingai Mutumbuka, e pronto, o projeto cresceu, estabeleceu-se, também teve muitos problemas no início, na sua fase de incepção. No entanto, de alguns anos para cá, estamos a conhecer aquilo que é a estabilização desta instituição. Ela tem neste momento a maior rede de ensino em África. Estamos a falar de 53 instituições parceiras em 27 países, não é? Treinou até agora 43 mil pessoas, mais ou menos. Trabalha para além de barreiras tecnológicas, culturais e de língua. Portanto, a África, como sabem, depois daquele mapa bonito cor-de-rosa, não é? Ficou ou é lusófona, ou é anglófona, ou é francófona. Áreas, elas em África encontram um campo muito forte para se estabelecerem, não é? O português na União Europeia, pronto, é uma língua secundária, convenhamos, na União Europeia, lá de onde ele vem, mas em África o português quer, logicamente, distribuir as cartas. Podemos apanhar mais informação no website da AVU, que é um website até muito bonito. Também podemos, se quisermos, ver esta apresentação que eu estou a fazer, faz-se em 15 minutos num vídeo que fizemos o upload no YouTube, né? Então vocês podem à vontade de ver isto. Estamos também nas redes sociais. A Universidade Virtual Africana é, por excelência, uma universidade de tecnologias de informação e comunicação. Portanto, tudo funciona com base nas tecnologias de informação e comunicação. Agora podem ver aqui a presença da Universidade Virtual Africana em África, não é? Aqui são os países que são membros no presente. Estes já manifestaram o desejo de pertencer, não é? E estes são os outros países que ainda não são membros, mas o grande desafio nosso é, logicamente, incluir também esses países. Bom, a África do Sul entende-se que não é membro, porque a África do Sul tem já uma longa tradição de ensino à distância. Tem, inclusive, uma universidade que só leciona, vamos lá, 90% dos seus cursos são em ensino à distância, que é a UNISA, né? University of South Africa, sediada em Pretória. Então, acho que desde o início olhou com alguma suspeição, não é? Também nós em África temos um bocado disso, as instituições aparecem e desaparecem, então as pessoas olham para algum cepticismo para novas ideias, né? Portanto, o novo projeto, espera, isto aqui, ok. Então, uma das maiores realizações nossas foi o projeto multinacional da Universidade Virtual Africana, a sua primeira fase. Começou em 2005 e tinha apenas como uma das componentes de todo o projeto, e tinha 10 países envolvidos, né? É um projeto multinacional, tem um financiamento endógeno, portanto o Banco Africano de Desenvolvimento é que financia este projeto, e também o PNUD, depois da grande desgraça, não é, na Somália, temos na Somália algumas bolsas de estabilidade dentro do país, e por isso o PNUD aceitou portanto, fazer equipa com a Universidade Virtual Africana para disponibilizar ensino à distância em algumas universidades somalis, em algumas regiões somalis, onde há alguma estabilidade política e não há muita guerra. Então, temos então uma parte dos projetos são financiados pelo PNUD.
as grandes componentes do projeto são a criação daquilo que chamamos ODL, Open Distance Learning Centers. Portanto, pronto, entende o que são. São centros de recursos, de fato, mas centros de recursos de ensino à distância, mas eletrônicos, portanto, baseados com computador, etc., ligação à internet e por aí fora. Capacitação institucional, treinamento, temos também uma componente muito forte, aliás, há aqui alguma coincidência com o WAB, né, que privilegiou-se o treinamento de professores, e em África é muito importante o treinamento de professores das ciências naturais e matemática. Vê-se que há cada vez menos estudantes a entrar nesses cursos tecnológicos, né, de engenharias e por aí. Então, o primeiro grande projeto de treinamento de professores só foi nas áreas de ciências naturais e matemática, usando TICs. E temos também uma área transversal do género, que é uma questão muito candente nos países africanos, né? Os países africanos têm, para além das grandes desgraças mundiais, não é, de não equidade do género, tem também as suas próprias desgraças para acrescentar, não é? Na África temos as políticas, vamos lá, a tradição, né? Temos a religião muçulmana em muitos países, que é muito forte e que pronto, é separatista mesmo, segregacionista para com a mulher. Então as questões do género em África são sempre muito atuais. Aqui a lista dos países, das instituições participantes, ou PIs, como se chamam, nesta primeira fase, que começou em 2005, como eu disse, e terminou no ano passado, 2010. Portanto, temos os 10 países aqui, as universidades. Portanto, temos 53 universidades que são membros, mas estas são as universidades que participaram diretamente no programa, e vocês vão entender o que é que isso significa. Nairobi, Uganda temos aqui, Open University of Tanzania, por aí fora, Universidade Pedagógica, logicamente, de Moçambique, Zâmbia, Zimbábue, Somália, Madagascar e Cheikh Anta Diop, portanto, que é do Senegal. Portanto, como vocês podem ver, são universidades de países anglófonos, um lusófono e alguns, portanto, países que são francófonos. Então, um ODL, este é o exemplo de um ODL instalado na Universidade Pedagógica, na cidade central da Beira. É isto, né? É um centro de recursos. Aqui tem várias salas, e esta é a sala principal, onde tem computadores com acesso à internet. Portanto, o pacote completo disponibiliza uma ligação VSAT, que em muitos países isto é muito bom, não é? Em Moçambique, já em algumas cidades, o VSAT é muito caro e lento, não é? Não tem a largura de banda que se pretende. Então já temos fibra óptica por aí disponível, mas em muitos países da África ainda estamos muito mal. Ouvi agora a palestrante anterior a falar da situação do Brasil. O Brasil é um país muito mais desenvolvido que qualquer país africano. No entanto, ainda está enfrentando esses problemas de acesso à internet e, acima de tudo, de largura de banda, mesmo onde temos acesso. E esse continua sendo o grande problema, né? Ontem eu falava, isto até tem nome, é o Last Mile Problem. Então, disponibiliza-se isto tudo, né? VSAT, até um gerador elétrico. Em muitos países da África, às vezes falta energia elétrica da rede, não é? Servidores, por aí fora, salas de aulas, não é? Então, isto é que é um centro, o hardware de um centro ODL. O nosso programa de formação de professores para as ciências naturais e matemática tinha como objetivos melhorar a qualidade de ensino-aprendizagem nas escolas através do uso das TICs, aumentar o número de professores com habilidades básicas em matemática, ciências e TICs, desenvolver a investigação e formação de professores para informar todo um processo de reforma curricular futura nas diferentes universidades, e estabelecer e fortalecer parcerias relevantes, né,
com outras iniciativas de treinamento de professores que existam em África. Né? Então, aqui é o consórcio virtual de formação de professores que se formou. Isto aqui foi em fevereiro de 2011, numa reunião em Quênia, em que é o encerramento, a reunião de encerramento desse consórcio, da primeira fase, entenda-se, né? E vemos aqui representantes de muitos países africanos. E talvez falar daquilo que conseguimos atingir. Primeiro, desenvolvemos políticas. Logicamente, o ensino à distância, como estava a falar aqui a Alvana, exato, desculpa, eu esqueci mesmo do nome, a Alvana Buff, estava a falar aqui, o ensino à distância não é muito acarinhado, não é, nas universidades. Há sempre alguma suspensão, olha-se para o ensino à distância como um ensino de segundo nível. Então, precisa mesmo de apóstolos, né? Ainda estamos na fase em que precisamos de pessoas crentes, militantes, que podem evangelizar as pessoas, tal, acreditar que isto, acredita que isto funciona, né? Então, e precisa de políticas, logicamente. Os governos também precisam de acreditar nesta forma de disponibilização de ensino. A coisa boa é que os governos precisam de votos. E os votos passam exatamente por inclusão social. As populações em África estão muito acordadas agora, não é? Acho que vocês viram, não é? Em 6 meses caíram 3 regimes em África, só por movimento popular. Isso mostra que é sério, é uma tendência que eu acho que vai sempre continuar. Então as populações estão muito atentas e exigem. As populações exigem cada vez mais dos seus governos. E a questão da inclusão social é real. Por isso, os governos, quando sobem lá ao poder, estão muito interessados, pelo menos, em demonstrar algum trabalho. Então, essa questão de desenvolver políticas que demonstrem que a inclusão social é muito importante. A universidade, a plataforma da Universidade Virtual Africana ajudou, portanto, a levantar essas questões de se desenvolverem políticas de ensino à distância em muitos países africanos. A questão de conceptualizar um currículo único, isso também foi uma grande conquista, não é? Já viram, falamos aqui numa primeira fase, 10 países, portanto, de anglófonos, lusófonos e francófonos. Ora, a lógica aqui é muito simples. Os países francófonos têm um sistema de ensino francês, os países lusófonos herdaram o seu sistema de ensino universitário de Portugal e os anglófonos, logicamente, da Inglaterra. Então, temos essa salada, até os nomes, só para chamar, uns são licenciados, outros são Bachelors of Education, outros são Bachelors of whatever. Portanto, uma série de coisas. E agora, para complicar ainda, tem o processo de Bolonha, que está a entrar, que logicamente, através da Inglaterra, não da Inglaterra, da França e de Portugal, estão a tentar entrar em África. Então fica, para além daquela confusão salada anterior, junta-se Bolonha, então fica um cenário trágico-cômico, mas essa que é a realidade. E temos que operar neste ambiente. Um dos grandes problemas, caiu, só um parênteses, caiu o reitor da universidade mais antiga de Moçambique, que é o Padre Couto, e este reitor caiu acho que há um mês. O grande problema é que ele era o grande apóstolo da reforma de Bolonha, em Moçambique. E discutiu-se e desentendeu-se com o Ministério da Educação. Pronto. Então, só para verem que isto é sério, não é? Até rolam cabeças, como se diz em Moçambique. Então, a questão de conceptualizar um currículo que seja socializado e seja aceite, tanto em diferentes fronteiras, língua, etc., é um problema. E conseguimos, de alguma maneira. Aprovamos um documento quadro que garantisse a qualidade dos cursos. Desenhamos 219 módulos. Portanto, por módulos entendo material de ensino para uma disciplina, né? De matemática e ciências básicas para a formação de professor. E isto foi uma grande conquista, porque isto foi feito nas 10 instituições, nas 10 PAs ao mesmo tempo. Portanto, distribuiu-se as tarefas
Por exemplo, formação de professores de física. Há uma instituição que desenvolve módulo de mecânica quântica 1 e 2, outra de termodinâmica, outra de, sei lá, física teórica, mecânica teórica e por aí. Então, isso foi sendo desenvolvido por vários professores, vários académicos de diferentes instituições e, acima de tudo, em diferentes línguas. Depois temos o tal trabalho de que o Tel estava a falar aqui, de traduzir esses conteúdos, né? Eu, neste momento, estou a fazer um dos trabalhos, que é traduzir conteúdos que estão de francês para português. Portanto, é complicado e leva muito tempo, né? Treinamos também pessoas em habilidades em TICs e integração de TICs nas matemáticas e ciência. Módulos estruturados com 4 Bachelors of Education, portanto, licenciatura em matemática, física, química e biologia, bem como alguns programas de certificação, de especialização e por aí. Desenvolvemos também programas de UVA, uso das TICs na educação e, portanto, começamos a criar conteúdos. Os conteúdos são publicados como recursos educativos abertos, sob a licença aberta de Software Creative Commons. Também criamos equipes de coordenação em cada PI e são equipes, portanto, que se relacionam bem. Portanto, há, digamos que, uma experiência transcontinental, aliás, transnacional, eu diria, que se desenvolveu de coordenar projetos destes de ensino à distância. Reparem que isto, para muitos países, foi a primeira vez que se falou de ensino à distância nesses países, né? Então, é bom que a gente esteja, de fato, a criar algum conhecimento. Treinamos mais de 450 académicos que estão a gerir o processo, tanto no desenho de conteúdos e também no processo de acompanhamento dos estudantes, tutoria, etc. Não é? O Moodle, usado como uma plataforma online de aprendizagem. Estabelecemos também uma comunidade de praticantes em treinamento de professores. Testamos os programas em 3 países primeiro, lançamos o programa em 10 países e já temos também 2 programas com certificado UVA e até janeiro de 2011, perto de 440 mil pessoas já haviam sido treinadas. Esta é a cara muito bonita, né? do nosso portal de recursos educacionais abertos. De fato, não é REI, é OER. Né? Só que eu não sei, acho que converti tudo, traduzi tudo e ficou mal. Portanto, a nossa página é http://oer.avu.org. E esta página é muito ativa. Né? Este, sem dúvida, foi um dos nossos maiores sucessos, que é começarmos a... afinal eu estava a falar baixinho. Ouvia-se? Que agora é que estou a entender que afinal temos microfone. Foi um dos grandes sucessos nossos, sem dúvida. Não é? O nosso material é completamente livre de usar. Instituições e indivíduos podem aceder aos materiais, usá-los, modificá-los, recolocá-los de volta, enriquecer o material. Estão em formato flexível, impresso também. E por que impresso? Por causa dos problemas que a Alvana aqui focou, não é? Em África, mais do que no Brasil, é muito difícil ter internet em todo o sítio, quer dizer, mesmo correios já é muito bom se tivermos. Então, por isso temos que explorar esta riqueza de diversidade de meios, né? Os meios impressos ainda são usados, os CDs, DVDs imitando, vamos lá, emulando um ambiente online também são muito utilizados e bastante úteis. Portanto, também estudantes e académicos em África e outros lugares podem partilhar este material. E esta é uma singela contribuição para o desenvolvimento econômico e social da África, né? Através da educação. Se vocês forem agora à página e puserem ORE, né? Option OER, avu.org, vai aparecer isto.
e rapidamente estão em business. Portanto, podem começar logo a fazer downloads de material e fazer. Mas a Merlot não é africana. Não é made in Africa. A diferença está toda aí. Esta aqui é mesmo fabricada por africanos em África. Agora, a Merlot é uma coisa que se fabrica, eu posso pôr lá para a África, mas não é africana. Não é feita por africanos. Se for por africanos, são africanos que estão num certo país que conhecem a Merlot, mas não. Nós também encorajamos os nossos estudantes que estão envolvidos nesses cursos a consultarem, logicamente, alguns conteúdos na Merlot, mas esta aqui é uma rede nossa. E vejam alguns dados. Este aqui é o nosso portal. Total de livros já cedidos até agosto de 2011, 300 mil. Isto aqui só tem menos de um ano. É menos de um ano que nós lançamos este nosso portal de recursos abertos. 300 mil. Países e territórios que acedem em todo o mundo, 170. Portanto, a África só tem 54 países. Está claro que não é só usado por africanos. Total de países que usam o portal, 42 dos 54. E esses recursos foram desenvolvidos originalmente em 10 países. Podem ver aqui algumas estatísticas. O Brasil é o utilizador número 1 deste portal. 44% dos acessos e downloads são feitos por brasileiros ou por cidadãos que se encontram no Brasil. Estados Unidos, 12%, Quênia, 9%, França, Portugal, Marrocos, por aí, Índia. Então nós estamos a ver que a África está a gerar conhecimento de alguma maneira que volta, não é? para os países do norte. É interessante. Este é um grande exemplo de sucesso. Agora os países africanos, como é que eles usam? O Quênia, Marrocos, por aí, África do Sul, Moçambique, logicamente. Até, portanto, muitos países que não fazem parte desses 10 primeiros países que desenvolveram os recursos, usam também esses recursos. Então estamos cientes, estamos satisfeitos por ver que são recursos que estão a ser valorizados, né? E não é por acaso que há um mês atrás, que ganhamos um prêmio como a melhor iniciativa mais inovadora em termos de disponibilização de recursos abertos a nível mundial. Portanto, foi uma votação, né, internacional, completamente aberta, livre, e a AVU ganhou este prêmio. Portanto, isso é encorajador, né? Claro, há lições que nós aprendemos disto. Né? Este valor, o valor da estratégia colaborativa adotada, aprendemos a trabalhar para além das barreiras da língua, de diferentes sistemas de educação, diferentes ambientes sociopolíticos, né? Que é necessário também muita flexibilidade e sensibilidade para acomodar as diferenças, principalmente os ambientes sociopolíticos em diferentes países. Eu estou, portanto, a coordenar o board, e nas reuniões do board é muito comum ouvir reclamações de grupos de países. Por exemplo, os países francófonos julgam que estão a ser afastados da esfera de decisão. São questões políticas mesmo. Portanto, nós, de alguma maneira, estamos numa pequena União Africana ali. Discutimos questões políticas, né, em reuniões que deveriam ser mais acadêmicas. Então, isso exige muita sensibilidade. Tens que entender e ser flexível também, né? Atingimos uma integração regional, porém a estratégia de colaboração causa atrasos, a tradução dos módulos causa atrasos. Nós ainda temos módulos que estão nas mãos dos próprios colegas para tradução.
convencer as instituições e os autores não foi fácil. Necessário motivar. Os salários em África são muito baixos, não é? São muito baixos. Se vocês aqui falam de um professor que pode ganhar, sei lá, $7.000, em África, um professor, na maior parte dos países, deve ganhar $1.000 por aí. Na maior parte dos países. Se chegar a $2.000, é bom. Muito bom. Então, no entanto, há estes conceitos globais também, não é? Um professor em África é igual a um professor em outros países. Então, há um nível mínimo até de standard de vida que ele se impõe a si próprio. E essas coisas tornam muito difícil. Então, é normal tu, em África, teres pessoas que trabalham em 2 ou 3 sítios, não é? Para ganhar mais dinheiro. É muito comum isso. Então, para teres pessoas a trabalharem, a dedicarem-se ao ensino à distância, a desenvolverem conteúdos, e os professores mais experientes, isso é preciso pagar bem, não é? Pagar bem, dinheiro adicional. A própria construção do portal foi um grande desafio, não é? É necessário recursos humanos qualificados. Publicar o portal em 3 línguas também é um desafio. A língua portuguesa ainda não está completamente integrada, mas não integramos porque ainda faltam-nos traduzir 19 módulos, que nós estamos a trabalhar neles, mas daqui a mais uns 6 meses no máximo, a língua portuguesa estará lá no portal, não é? E o financiamento, não é? A coisa boa em África é que os valores envolvidos são sempre 1 a 2 ordens de grandeza mais baixos. Essa é que é a coisa boa. Não sei se isso é muito bom. Sim, porque eu estava a ver assim valores do orçamento de uma Unicamp. Meu Deus. Acho que é o orçamento que dava para ser quase metade do orçamento do Estado de Moçambique. O orçamento da Unicamp. Já não se compara ao orçamento de universidades moçambicanas. Compara-se ao orçamento do Estado de Moçambique. Então, estão a ver mais ou menos os grandes problemas e é necessário muito financiamento para essas coisas. Uma foto muito africana, não é? Acho que esses elefantes aqui fizeram mais ou menos o que nós fizemos, juntar as cabeças. Ok, então isto era a primeira parte. Não sei quantos minutos me restam. 10? Ok. Aqui eu só quero mostrar um bocado os problemas, falar um bocado da UP, mas vou falar mesmo muito pouco, porque 10 minutos não é nada. Então, para vocês compararem, Moçambique, né? Aqui, Angola, Brasil. Moçambique, ontem vi aqui uma representante do Mato Grosso, a professora Cacilda, né? Cândida, desculpa, Cândida. Moçambique é mais ou menos, é um bocado menor que o Mato Grosso. Um bocado menor. E neste momento, tem 21 milhões de habitantes. O mapa completo é este. Moçambique divide-se em províncias, né? As províncias Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambésia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza, Maputo, província, e depois tem a cidade de Maputo que fica aqui, que também tem estatuto de província, né? Estilo Distrito Federal. Ok. Isto aqui parece pequenino, mas cada uma destas províncias tem o tamanho de Portugal. Cada uma delas. Então, é um grande desafio fazer ensino em Moçambique, né? Daqui de Maputo até o norte, até aqui a fronteira com a Tanzânia, são perto de 3.000 quilômetros. São 3 horas de voo num jato. Então, é muito grande o país, né? Muito longo, pelo menos. As províncias, 200.000 quilômetros quadrados, por aí. Isto são alguns dados históricos. Os brasileiros não são grande coisa em história. 64, início da luta armada contra o regime colonial português.
português, 74 Acordo de Paz e de Independência, 75 junho, Independência Nacional. Em 76 começa logo o conflito armado, logo depois da independência, com a Rodésia do Sul, que é a atual Zimbábue, não é? Em 80 a independência de Zimbábue. Em 81 começa a extensão deste conflito, surge a Renamo, não é? Que é criada no âmbito deste conflito com a Zimbábue. Pronto. Então Moçambique de fato está em guerra de 64 até 1992, que é quando se assinou o Acordo de Paz. Ok? 64 a 92 é uma vida, né? Esteve em guerra, o Acordo de Paz assinou-se em 92 e desde lá pronto, temos tido um país mais pacífico, eleições gerais que se realizam de 5 em 5 anos, pelo menos, sem grandes problemas e com muito desenvolvimento. Muito desenvolvimento. Este escalão etário da população é uma população muito jovem. É uma população muito jovem. Cerca de 50% da população tem menos de 17 anos. Ok? Portanto, tudo jovem. Isso é muito bom. A maioria é camponesa, 71% vive no campo. Claro, também temos cidades muito interessantes, 30% da população. Esta é a cidade de Maputo. Grande desequilíbrio, isto é importante também saber. Há um grande desequilíbrio entre a cidade e o campo. A cidade de Maputo apenas ela tem 35% do PIB do país. Bom, isto são dados de 2009, por aí. Né? Agora as coisas mudaram muito. Em todo caso, continua a ser uma grande fonte de PIB, concentrada só numa cidade como esta. Né? Então, há estes desequilíbrios e preferi mostrar isto e parar com esta intervenção, simplesmente para vos dizer que a questão da inequidade, a questão é muito grave em Moçambique. E nós temos, como viram, 80% da população que não vive nas cidades está em sítios onde a rede elétrica é má, as estradas são péssimas, acesso à escola é difícil e por aí em diante. Então, o ensino à distância afigura-se-nos como uma grande saída para nós colocarmos mais jovens na escola. Para além disso, depois do fim da guerra, em 92, assistiu-se a um boom demográfico muito grande nas escolas, logicamente a partir das escolas primárias, com taxas brutas de escolarização acima de 100%, né? Portanto, significa que estão a entrar muitas crianças que não estavam no sistema, com a idade, mas que não estavam no sistema. E agora, perto de 1/3 da população moçambicana está na escola. Isto é bom, mas é mau. É bom porque, pronto, todos já estudaram. 1/3 da população, 6.500.000 pessoas estão em algum nível de ensino em Moçambique, numa população de 21 milhões. Ok? Agora, é mau porque isso causa uma forte pressão para os gestores da educação como eu. Um país como Moçambique, com um PIB muito limitado e que já está a gastar aquilo que é humanamente possível gastar na educação. 20% do orçamento do Estado vai para a educação. Não é possível colocar mais que isso. O país cai. Se colocar 25%, então o país começa a não ter saúde, a não ter não sei o quê, outras coisas. Está no limite daquilo que se pode pôr na educação. E mesmo assim é pouco dinheiro. E se tu tens uma pressão forte dessas, com 1/3 da população nas escolas, o que também não é normal nos outros países, não é assim? Então, coloca-nos em grandes dificuldades. Então, o ensino à distância é uma alternativa muito boa, principalmente na área de treinamento de professores. É por isso que a minha universidade, que se chama Universidade Pedagógica, e que tem o nome exatamente porque começou como uma universidade de formação de professores, talvez a que está a liderar este processo de ensino à distância em Moçambique. Estamos neste momento como focal point da AVU, como já viram, inclusive estamos nos corpos diretivos da própria Universidade Virtual Africana. Temos outras iniciativas, já tivemos vários apoios da parte do Commonwealth of Learning,
Intermom Oxfam, como é que, de onde é que é? Espanhola, Banco Mundial, para iniciarmos, começamos a montar um sistema de ensino à distância. E começamos há uns 5 anos atrás a montar, portanto, montar sistema de ensino à distância é montar principalmente centros de recursos, apetrechar o mínimo, garantir que tem energia, garantir que tem alguns computadores com acesso à internet. 2 minutos, muito bem, já estou a terminar. E também treinar professores, tutores, etc. E, acima de tudo, desenhar conteúdos. Desenhar conteúdos e, como vem, para nós é conveniente que os conteúdos sejam impressos. Primeiramente impressos. E depois, logicamente, temos a opção de ter os conteúdos online. Então, este é o grande desafio no qual nós estamos metidos. O sistema está-se a desenvolver e contamos desde o ano passado com o apoio generoso da OAB. Foi uma iniciativa muito apadrinhada pelo presidente Lula e que, portanto, ele deu, inclusive, uma palestra de início do ano letivo na minha universidade. Portanto, sou uma pessoa importante, recebi o Lula. Mas isso para dizer que também temos muitos parceiros, portanto, que olham para esta nossa luta e que apoiam. E a OAB é o exemplo também, e acredito que vamos ter muito sucesso. Já estão a decorrer neste momento 3 cursos. E na próxima semana toda estarei no Rio, no estado do Rio de Janeiro e na Goiânia, a discutir um bocado o desenvolvimento deste projeto. Muito obrigado.